Você já ouviu falar de um duque infernal que galopa pelos ares, corta oceanos como véus de névoa e cobra um preço terrível por segredos de viagem? Hoje abrimos um grimório que range ao se mover sozinho e deixamos suas folhas amarelecidas narrar a saga de Batum, senhor de rotas invisíveis. Entre murmúrios de monges e temores que atravessam séculos, seguiremos o rastro dessa entidade inquietante. Prepare-se, a jornada é breve, mas pode transformar sua visão do desconhecido a partir de agora. Ouça bem. Antes de avançarmos por estes corredores sombrios da história, acendamos a lanterna da razão. Este vídeo tem fins culturais e acadêmicos, fruto de pesquisas em manuscritos, tratados teológicos e folclore. Não incentivamos rituais, pactos nem invocações. Investigamos símbolos, linguagem e contexto. Ao erguer o véu que encobre Batim, seguimos método histórico, não trilha esotérica. Mente aberta, ceticismo afiado e respeito são essenciais, pois sem eles o medo estudado pode escapar do papel e ganhar forma na imaginação coletiva. Batim, também chamado Batim, Matin ou Martin, emerge nos catálogos da Goétia como um grande duque do inferno. Documentos rangentes descrevem um ser de olhar flamejante que domina atalhos entre desertos, selvas e mares, conhecedor minucioso de todas as ervas e gemas da terra. A quem o invoca promete transporte instantâneo e revelações alquímicas, mas a cobrança nunca é clara. Não é apenas um monstro, é a própria ânsia medieval por poder, velocidade e segredos, condensada em tinta férrea. Atente! Viaje aos séculos XVI e XVII, quando tipógrafos, nobres e monges copistas disputavam manuscritos que prometiam revelar o sobrenatural. Nesse turbilhão de guerras religiosas, peste e fascínio pela alquimia, nasceu a Chave Menor de Salomão, onde Batim figura entre 72 potestades. O pergaminho mistura latim macarrônico, sigilos intricados e receitas de invocação. Muitos copistas juravam ouvir sussurros ao copiar tais linhas, como se a própria tinta exalasse enxofre e prometesse tesouros tão tentadores quanto letais. As gravuras divergiam, mas todas exalavam ameaça. Em algumas, Batim é um guerreiro musculoso, barba espessa e couraça gasta, montando um corcel de olhos leitosos. Noutras, seu torso se funde ao cavalo, criando um centauro de escamas e presas. Essas variações não buscavam retrato fiel, codificavam atributos como força, velocidade e domínio sobre a natureza. Artistas medievais sabiam que o terror se alimenta do estranho, por isso somavam garras, asas e chifres que incendiavam a imaginação popular. Relatos dos eremitas repetem a mesma façanha. Batim oferece seu cavalo espectral e, num só galope, alcança cidades além-mar, planaltos gelados ou desertos ardentes. Esse teleporte fantástico traduzia em linguagem mágica a angústia de quem viajava por estradas infestadas de bandidos e mares de piratas. Ele simboliza o sonho de encurtar distâncias e o pavor de delegar o próprio destino a forças obscuras. Lembre-se, nenhum atalho é grátis. Muitos que montaram nesse animal teriam chegado mudos, loucos ou mortos. Além das distâncias, Batim domina o silêncio das plantas e os minerais. Grimórios afirmam que ele revela quais raízes curam febres, quais pedras guardam energias sagradas e quais flores podem envenenar reis. No Renascimento, quando médicos se confundiam com magos, atribuir tal ciência a demônios servia para proteger elites e assustar curiosos. Nas fogueiras da Inquisição, até curandeiros inocentes viravam cúmplices involuntários do duque viajante, lembrando que saber demais podia significar arder junto dos próprios remédios. Nos pergaminhos, o inferno funciona como corte europeia, condes, marqueses e, claro, duques. Batim governa 30 legiões flamígeras, recebe ordens de reis demoníacos e distribui comandos a subalternos invisíveis. Essa estrutura hierárquica espelhava a política feudal, mostrando que mesmo o caos era pensado como monarquia organizada. Para o leitor comum, a mensagem era dupla:
temer o poder ordenado do mal, mas também acreditar que ele podia ser nomeado, listado e talvez controlado. Uma burocracia do terror, em latim e sangue. Os sinos das catedrais ressoavam graves enquanto pregadores descreviam Baquim galopando entre chamas para punir o curioso. A igreja compreendia que o temor é ferramenta de disciplina. Bastava carimbar qualquer estudo não autorizado como diabólico. Botanistas, alquimistas ou viajantes voltavam para casa carregando suspeitas. Sermões, vitrais e pinturas do juízo final reforçavam a ameaça. Afastem-se dos caminhos obscuros ou queimem na fornalha eterna. Assim, o pavor converteu-se em corrente invisível que mantinha rebanhos alinhados ao púlpito. Para o viajante medieval, cada jornada era salto no desconhecido. Estradas lamacentas escondiam salteadores, florestas, feras, mares, monstros. Batin, senhor dos trajetos secretos, cristalizava esse medo, figura que surge na encruzilhada e promete atalhos fatais. A verdadeira lição não era sobre possessão, mas sobre prudência. Quando você dobra a esquina de um caminho escuro, o perigo pode ser real, mas também pode habitar apenas na mente que projeta horrores. Reconhecer isso converte pânico em cautela carregada de lucidez. Corta para o presente. Batin virou personagem de jogos de cartas, chefão de videogame e vilão em filmes onde bibliotecas pegam fogo sozinhas. A cultura pop recicla seu nome porque ele garante aura imediata de perigo e exotismo. Mas poucas obras revelam que o demônio das viagens nasceu como metáfora moral, não como monstro tangível. Quando esse contexto se perde, surgem fóruns conspiratórios, desafios viais e teorias sinistras que confundem diversão com invocação. Mito com manchete sensacionalista. Na tela dividida vemos dois mundos. À esquerda, atores cercados por círculos de fogo digital, pronunciando antigas sílabas como se fossem senha para outra dimensão. À direita, um pesquisador anota referências, consulta dicionários de latim e debate datas de publicação. A distância entre ambas as metades mede a diferença entre ficção e estudo. Quem consome entretenimento pode se divertir. Quem busca prática ritual sem preparo, arrisca a sanidade. Saber onde termina o filme e começa a vida é vital. Grimórios trancados, vitrines de museu e sigilos borrados na internet têm algo em comum. Todos chamam pelo toque proibido. Batin personifica esse convite. Há quem diga que basta traçar seu selo no chão para receber uma carona mística. E a proibição só aumenta o desejo. Psicólogos chamariam de efeito maçã proibida. Teólogos, tentação. O que importa é que a tensão entre curiosidade e perigo se concentra na ponta dos dedos que, trêmulos, hesitam antes de abrir o cadeado. Esse impulso atravessa gerações e contextos culturais. Uma história contada com tremor ganha força própria. No vilarejo, alguém cochicha sobre Batin. Na feira, outro adiciona um detalhe sanguinolento. No mosteiro, o conto vira advertência oficial. Assim, o que começou como alegoria botânica transforma-se em relato de galope sobre cemitérios. Esse fenômeno, que hoje chamamos de telefone sem fio, mostra como a informação muta para servir ao medo coletivo. Quanto mais aterrorizante, mais lembrada. Verdadeiros ou não, os demônios prosperam em ecos, rumores e encantamento popular. Olhemos agora para Batin como metáfora potente. Viajar além das fronteiras, dominar a farmacopeia natural, romper limites da mente, tudo isso é ambição criativa e risco simultâneo. O Duque galopa no limiar entre descoberta e ruína, lembrando que conhecimento é lâmina de dois gumes. Assim como navegadores que marcavam novos mundos na carta náutica, podemos avançar ou naufragar. Se o atalho promete encurtar caminhos, também pode cortar convicções fundamentais, deixando-nos perdidos entre trilhas claras e florestas interiores. Num sofá iluminado pela tela do celular, uma jovem pesquisa Batin. Ela já viu memes, cenas de séries e agora quer a verdade.
Mesmo cercada por satélites e mapas digitais, continua fascinada pelo que escapa ao Google Earth. Símbolos antigos funcionam como ímãs para ansiedades modernas. Teorias conspiratórias, fóruns anônimos, vídeos de sustos. Falamos de Batin porque ele encarna a eterna dúvida entre confiar na ciência ou suspeitar de passagens secretas. O século mudou, o espanto não. Reflita. No quarto escuro, velas pingam cera sobre livros enquanto um adolescente clica em tutoriais de invocação. A estética gótica parece inofensiva, mas sob a música sombria, o coração dispara. Romantizar demônios pode parecer charmoso, porém, o cérebro não distingue facilmente símbolo de ameaça e a ansiedade aproveita a brecha. Horas de leitura turva, sono cortado, sensação de presenças no corredor. O preço nada tem de mítico. O terror interno nasce quando deixamos a ficção ditar as sombras reais. Veja. Feche o livro por um instante e olhe para dentro. Estudar Batin revela mais sobre as curvas da mente humana do que sobre cavernas infernais. Cada poder atribuído a ele fala de desejos nossos, mover-se sem limites, deter cura absoluta, vencer o medo do longe. Quando percebemos isso, entendemos que o inferno dos pergaminhos é metáfora das zonas sombrias do ser. Reconhecer tal projeção devolve a responsabilidade a nós, iluminando cantos internos, antes varridos para debaixo do tapete. Com atenção, respire e permita que essa pausa silenciosa ajude a fixar o que foi compreendido. As folhas que abrimos no começo agora se recolhem, rangendo como se o couro lembrasse cada segredo. Batin retorna ao cárcere de papel, mas não sai de cena. Permanece espreitando as encruzilhadas do nosso pensamento. Depois desta viagem, a pergunta não é "ele existe?", e sim "por que precisamos que exista?". Talvez porque seja confortável culpar um duque sombrio por caminhos arriscados que escolhemos. Identificar esses batins internos é passo essencial para retomar as rédeas do destino. Pense nisso. Se esta travessia por lendas e documentos aguçou sua mente curiosa, clique em curtir, inscreva-se e compartilhe. Conte nos comentários qual entidade ou mito merece o mesmo olhar histórico e simbólico no próximo vídeo. Seu pedido pode guiar nossas rotas, sempre sem pactos, mas com pesquisa séria. Junte-se à comunidade que prefere luz ao sensacionalismo e transforma mistério em conhecimento. Assim, espalhamos reflexão, antes que o medo escreva sozinho narrativas distorcidas nas sombras digitais. Até!